Olá, gente, tudo bom? Eu agradeço por vocês estar aqui mais uma vez. Eu agradeço todo o compartilhamento que vocês estão fazendo das aulas anteriores, todos os comentários que foi feito. Eu agradeço todas as curtidas. Isso vai fazer com que a gente chegue mais rápido em mais pessoas e que a gente consiga mudar o nosso presente momento agora. Agradeço de coração a todos por isso, tá bom? Gente, vamos lá. A primeira e segunda aula por duas ferramentas técnicas. A terceira que a gente deu referência, ela foi um complemento das duas mais aprofundadamente com a história da nossa existência. E agora a gente vai para a quarta aula, tão esperada, que vai explicar uma ferramenta nova para nós aplicarmos. Então, se possível, gente, pega um papelzinho, pega uma caneta, pega o seu café, pega o que você uma água para você sentar e se dedicar a si mesmo. Hoje eu vou me apresentar a vocês. Hoje eu desejo que vocês me conheçam. E o meu nome é Eu Sou. Eu sou você. Cientificamente eu posso te explicar de outra forma. Se você não existisse, você não estaria com o celular na mão agora, você não teria como estar escutando uma voz agora e vendo uma imagem agora. Então, no momento que você morrer, eu vou desaparecer junto com você. E se eu não existisse, você também não existiria na minha realidade. Cada ser humano, nós individualmente estamos produzindo a realidade, de dentro para fora. Como a parábola que eu iniciei a terceira aula. O que adianta de uma chave ser um cadeado para abrir? O que adianta do cadeado sem a chave? E a chave sem um cadeado? Do homem sem a mulher? Da mulher sem o homem? Do dia sem a noite? Da noite sem o dia? Do ontem sem o amanhã? Do amanhã sem o ontem? Do sal sem o açúcar? Do bem sem o mal? Na verdade, um é a extensão do outro para a compreensão de nós mesmos. Eu sou vocês e vocês são eu. Nesta compreensão, a gente entende a base do princípio. Então, anotem no caderno. O princípio está dentro e fora de nós mesmos. E a ação inegligente que gera o que a gente conhecemos como mal, filosoficamente, a gente podemos também afirmar fisicamente que não existe a escuridão, existe a ausência da luz. Não existe o mal, existe a ausência do bem. E o que é o bem? Biblicamente, tem uma frase que fala: a verdade vos libertará. O que seria isso? A verdade vos libertará. Na verdade, a frase que eu falei na terceira aula, que eu vou repetir agora: antes de você nascer, você era tudo. Após o seu nascimento, você se tornou um nada. Simplesmente porque você esqueceu de tudo. E viver é relembrar quem você é. Ou seja, antes de você nascer, você sentia fome, frio, medo, agonia, alegria, inveja? Não. Porque antes de você nascer, você era tudo, então nunca te faltou nada, você era completo. Quando você nasceu, você se tornou um nada. Nada por quê? Porque você perdeu tudo. E agora você necessita de tudo. Se você parar de respirar, você morre. Se você parar de comer, você morre. Se você parar. Se alguém não plantou uma árvore antes, você não tem alguma coisa para comer agora. Então tudo leva um certo tempo de ação em consequência que a gente colhemos. Então, no princípio da vida, dos 0 aos 7 anos, você tem quase 100% de dependência de outras pessoas fazerem as suas necessidades básicas. Dos 7 aos 14, que eu separo em 7 7, você começou a fazer algumas coisas básicas, começou a relembrar quem você é, você começou a relembrar andar, relembrar falar, se expressar, se emocionar. Então, isso são partículas pequenininhas que você está acrescentando a você. E viver é relembrar quem você é. E aí, dos 14 aos 21, você já acha que já sabe quem você é.
E aí, todo aquele princípio que você colheu lá atrás está gerando agora as suas consequências. Se o princípio foi o mal, a geração é o mal. Se o princípio foi o bem, a consciência, a verdade vos libertará, a consequência será o bem. Então é isso que eu quero envolver agora. Nós somos tudo e ao mesmo tempo não somos nada. É uma ironia que eu falei? Esta é a provocação de hoje. Será que é ironia mesmo? O meu corpo tem 5 sentidos: visão, audição, paladar, olfato e o tato. Como o meu corpo tem os 5 sentidos, eu reproduzo a minha realidade por eles. Se eu perder a visão, parei de enxergar. Se eu perder a audição, se eu perder o tato, o paladar e o olfato, toda a minha realidade é disturbada. Porém, o que está se tornando real dentro do corpo? Só a consciência consegue ver aquilo que os 5 sentidos não vê. Aí que está o grande princípio da coisa. Para você saber algo que você vai fazer, se ele vai dar certo ou errado nos seus pensamentos, você consegue identificar. Quando a gente estudamos as leis da natureza, gravidade, lei da intensidade, lei da segunda lei da termodinâmica, a lei que 2 corpos não ocupam o mesmo espaço, a lei fraternal que nós temos de ação e consequência, é justamente isso, os pensamentos. Então, o nosso princípio é o verbo é o pensamento. Se nós conseguimos regular o pensamento antes da ação, prevendo a reação da consequência, a gente nunca vai ser negligente com nós mesmos, que é aquilo que temos fora. Só que nós mandamos apenas os nossos 5 sentidos. Então, eu vou dar um exemplo de extensão do nosso corpo. O sol, ele é uma extensão da energia do nosso corpo. Ele gera vitamina D no seu organismo, gera fotossíntese em toda a natureza, e tudo que nós comemos é derivado da transformação da energia, da radiação que ele emite, que é a luz, ao nosso favor. Se ele se apagar, se ele morrer, eu morro. Eu me acabei. Então, ele é extensão, mas eu não mando nele. Eu não mando para ele esquentar, para ele esfriar, para a velocidade que ele está, o que o planeta está. Eu não mando nisso, correto? Mas a extensão do meu corpo é isto. Se ele se acaba, eu acabo. Se o ar acabar, eu morro. Se a água acabar, o ciclo natural dela, não temos água para beber, a gente morre. Então, a extensão do nosso corpo a gente não influencia diretamente, a gente não manda nele. Então, o meu braço está aqui, funcionando, certo? Porque eu tenho tato. Então, eu mando ele para um lado, para o outro, para baixo, para cima. Eu consigo dominar ele, certo? Agora, vamos fazer uma imaginação técnica aqui. Imagina que você está no hospital agora e aconteceu algo com o seu braço. E você vai levar uma anestesia geral nele. Quando o médico aplicar anestesia geral no braço, ele vai se desligar. Então você perdeu a reação do tato. Sem a reação do tato, você perde o sentimento. Sem o sentimento, você perde o poder. Sem o poder, você perde o controle. Então, se eu tenho tato, eu posso mandar. Você vai direita para a esquerda. Se eu desliguei ele, neste momento, ele está ausente à minha realidade. Porém, os meus olhos, olha que ele está interligado comigo, ele é meu, mas eu não mando nele. Mas o seu braço deixou de ser você só porque você não manda nele? A resposta é não. Ele ainda é você. Então o sol deixou de ser você só porque você não manda nele? Não, porque ele é a extensão de você. O seu pai, sua mãe, você não manda neles, mas ele é a extensão de você. Os seus filhos, muitas das vezes você tem a intenção de programar eles até um certo tempo, mas vai chegar um tempo que eles vai deixar de ver você como referência e você não vai programar eles mais, nem para o negativo e nem para o positivo, que é o que acontece diariamente com todos nós. Porém, eles somos nós. E para a gente conseguir mudar o planeta em si, basta mudar a si mesmo. Eu não tenho um controle sobre o que está fora de mim. O que está fora de mim eu entendo mentalmente que sou eu sou. Porém, eu só tenho a limitação de ação naquilo que está interno e os meus 5 sentidos
é aquilo que eu consigo alcançar para modificar. Então, não importa o que o mundo faça com você, importa o que você consiga retribuir para o mundo. Pode ser que nesta parábola que eu vou falar agora aconteça isso com você. As pessoas estão jogando pedra em você, jogando pedra. Se você é o reflexo do espelho, a pedra vem e você volta ela. A pedra vem e você volta ela. Você joga ela de volta, bate e rebate, que é o jogo da vida, né? Só que se você se conhece, a energia do outro que está negativa vindo até você, você consegue pegar aquela bobina da segunda aula e você inverter a polaridade. Ele te doou o mal e você pega o mal dele e não retribui o mal, mas retribui o bem a ele. Ele não vai entender nada. Porque ele está tão irado na vida dele internamente que ele quer reproduzir que o mundo é mal, como ele é mal consigo mesmo. E nessa inversão de polaridade que nós, quando nós se conhecemos, acabamos afetando o que está fora, não por causa dos nossos 5 sentidos, mas sim pela capacidade que nós temos de pensar e entender por que ele está assim. Qual é o motivo que ele está assim? Muitas mães olham para os filhos pequenininhos, ele está estressado, ela fala assim, você está com fome. Ela achou a identificação que está faltando algum elemento químico ali que está alterando as emoções do filho. Você conhece, seus pais te conheceram nestas reações químicas. Então é essa reação. Então quando eu olho para o outro, eu não posso olhar só para a casca, o que ele está vestindo, o que ele está se argumentando. Diz uma frase de filosofia que até um leigo, até um burro, até um ignorante com a boca calada se torna como sábio. Porque se eu soubesse abrir minha boca na hora certa, fechar minha boca na hora certa, entendeu? A imagem em si pode te conquistar, mas a pessoa abriu a boca, você para você se desliga dela naquele momento. Caiu a máscara, você vê o espírito e o princípio. O espírito que eu falo é o verbo, e o princípio da pessoa vai jogar para fora. Se ela é egoísta, se ela é maldosa, se ela acaba ocupando a vida dela tentando mudar o mundo, mas ela não muda aquilo que pode mudar o mundo, que é ela mesma. Para você poder mudar o passado, para você mudar o passado, como que você muda o passado sendo que você não consegue voltar lá? É aprendendo com ele. Na vida, a gente nunca perde. Ou a gente ganha ou a gente aprende. Ou a gente ganha ou a gente aprende. Ou a gente ganha ou a gente aprende. Então, por isso que eu falo nas frases anteriores, nas aulas anteriores, estuda o passado, reflete no presente e muda o futuro. Com isso, você consegue entender a reação das pessoas emocionais. Com isso, você vai conseguir entender a bobina que a gente temos de inversão de polaridade. Por que que a alegria de um é tristeza de outros? E por que que um tem que se entristecer para mim se alegrar? Então, por que que a gente invertemos isso? Simplesmente porque nós não nos conhecemos, nós não lembramos quem nós somos. E viver é relembrar quem nós somos. Eu sou você e você sou eu. Eu gostaria que você pegasse esse vídeo, volte lá atrás de novo, pega, vai escrevendo, vai traçando a linha que nós estamos criando conscientemente. Desde a primeira aula, se você está nesse vídeo agora e não assistiu a terceira, segunda e a primeira aula, volta lá que a gente está na quarta aula. Se você está assistindo, você volta, pega um papelzinho, uma caneta, começa a entender e traçar os pontos de colocações que a gente está fazendo de ferramentas. Pega um exemplo daquilo que despertou um pouco que fez o sentido dos seus pensamentos explodir, abriu um ponto de visão novo. Quando abrir um ponto de visão novo, você escreve aquilo como uma frase, como uma palavra, e vai legendando ele. E nisso você está cavando dentro de você mesmo. Você está pegando esse computador aqui, ó, e reprogramando ele. Você está tirando os arquivos que você tem lá dentro que não presta e você está colocando novamente outras programações dentro da sua consciência, de quem eu sou. Até hoje nós não nos conhecemos. Você pode conhecer uma pessoa e todas as pessoas estão em movimento, como todo o planeta e o universo está em movimento. Então imagine você estar de frente com um lago agora, lindo, maravilhoso, aí a água está passando.
Você se deslocou dali, virou as costas para aquele lago, foi fazer um piquenique. E ali naquele piquenique que você está comendo, você se distraiu, passou meia hora. E aí você olha de novo para o lago. Quando você olha para o lago de novo, aquela extensão daquela água passou totalmente. E a água que está passando ali já não é a mesma mais. O ser humano é da mesma forma. Você viu uma pessoa ontem, hoje ela já não é a mesma mais. Porque águas que passaram ali, pensamentos e emoções que estão passando ali, então por isso que você dormiu com uma pessoa, quando você acorda com a pessoa acorda estressado ou feliz, vendo o passarinho verde, você não entende, você fala, o que está acontecendo com essa pessoa? Né? Será que você vai no seu serviço, a pessoa está alegre, daqui a pouco ela está triste, daqui a pouco ela está em altos e baixos constantemente ali. Um turbulhão de coisas acontecendo, de ações e consequências. E o que é isso? É o lago. Então, da mesma forma que você pode olhar para o lago, ele está mais bonito, a água mais cristalina, da mesma forma você pode olhar para o lago e aconteceu uma chuva ali perto, naquele momento que você estava ali nas meia hora. E quando você olhou para o lago novamente, a água está turva, a água está barrenta, a água está suja. O que está acontecendo ali? É que quando nós não conseguimos controlar o interno para o externo afeta o interno. Então, se eu não me conheço, aquele que está fora de mim, que eu também não conheço, porque eu só tenho capacidade de conhecer aquilo que está fora, quando eu conheço aquilo que está dentro. Sem essa capacidade de você conhecer isso, tudo vira um labirinto da vida. E a vida é realmente um labirinto. Eu uso a expressão da palma da mão para essa lógica. Quando você olha bem de perto a palma da sua mão e o registro do seu polegar, você vê várias linhas. E todas essas linhas têm um traço, que é o labirinto, que está fechada a passagem. Então, quando nós estamos dentro do corpo, olhando para o mundo fora, sem nos conhecermos, a gente está dentro do corpo, nesse labirinto. Se pega uma rua, bate a cabeça, volta para cá, volta para lá, e tenta de novo, e faz isso, faz aquilo, e tudo dá errado, tudo dá errado. Você está dentro daquele labirinto. Então, o que é o conhecimento? O conhecimento é o que o cérebro tem a capacidade de sair do corpo e entender que o sol ele é a extensão da minha existência. Só com o pensamento você consegue ver. Se você pegar bem o que eu acabei de falar, qual que é o ar que Adão e Eva, na historinha milenar bíblica, respirou? É o mesmo que você está respirando. Qual que é o sol que estava iluminando o jardim do Éden? É o mesmo. Nada mudou. Nada se muda, né? Nada se cria, tudo se copia. Essa frase está querendo dizer que desde o princípio a gente não se conhece. E o que Jesus, na verdade, veio aqui, que foi um grande sábio, um grande mestre e Deus considerado por muitos que eu sou, quem ele mostrou que ele era. Tudo. Até a hora que ele estava morrendo na cruz, ele perdoou aquele que estava o matando. Então ele nunca inverteu a polaridade de bater que o mal joga o mal de novo. Bate o mal, joga o mal. Ele bate o mal, joga o bem. Bate o mal, joga o bem. Ele era tudo. E tudo era ele. Por isso que ele faz várias parábolas nesse sentido. Tanto que a Santa Ceia, que os cristãos hoje comemoram, e os católicos de alguma forma, e as interpretações que a gente temos, ele não está falando de um canibalismo, porque ele fala assim, come o pão que será a minha carne, e beba o vinho que será o meu sangue. Ele está falando para você introjetar ele para dentro de você, de uma forma de canibalismo. Come minha carne, e bebe meu sangue. Mas ele está querendo dizer não no fator, ele está tentando te passar uma mensagem que você tem a capacidade de entender racionalmente. Se você comer das minhas palavras, se você entender o princípio de tudo, você já sabe qual é o fim. Então, da mesma forma que um dia, se eu estudar o que é o fim das coisas, eu chego no princípio. Se eu estudar o princípio, eu chego no fim. Então, não tenha medo da morte. Não tenha medo dessa consequência. Por quê? Porque se você soubesse de onde você veio, você nunca teria medo disso. E como nós não sabemos, a gente está preso dentro desse corpo, vivendo as emoções que esse corpo tem, que é causado por química,
E a gente temos medo de perder aquilo que nós achamos que somos, apenas um grão no universo, um pingo no oceano. Mas da mesma forma que você é um pingo no oceano, que é a capacidade de ação que você tem, intelectualmente, nos seus pensamentos, você é o oceano inteiro, tanto passado, tanto presente, tanto futuro. E hoje a gente vai finalizar essa aula com... Desculpa. Eu quero finalizar essa aula te agradecendo, porque eu sou você. Você sou eu. Você pode não compreender agora, mas enquanto a gente vai fazendo cada ferramenta, cada aula sequente, você vai começar a enxergar o que os seus olhos nunca viu, o que os seus ouvidos nunca escutou. Eu agradeço.